Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, neste tempo de Páscoa, vamos fazer uma reflexão sobre Mateus 26, capítulo 26, versos de 1 a 5, a respeito da traição de Jesus e também uma pequena reflexão do Mateus 26, versos de 14 a 16. Então, vamos ler a palavra de Deus primeiro, Mateus 26, de 1 a 5. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reunirão no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberarão prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, meus irmãos, Jesus, ele se volta a seus discípulos e descreve o que acontecera no decorrer dos dias, principalmente na celebração da Páscoa pelos judeus, lá no versos de 1 a 4. Jesus disse que seria entregue nas mãos dos seus inimigos para ser sacrificado como um malfeitor, lá no versos 2. Ele estará nas mãos dos religiosos, onde será preso, sofrerá traição e, consequentemente, a morte, lá no versos 3 e 4. O sumo sacerdote, juntamente com as autoridades religiosas, tramam executar o seu plano contra Jesus às escondidas do povo, para que estes não se rebelem contra eles, lá no verso 5. A predição de Jesus se conclui como podemos comprovar pelas Sagradas Escrituras. Ele realmente foi entregue nas mãos dos líderes religiosos, na época, foi traído, preso, crucificado e morto. Meus irmãos, 3 pontos importantes a ressaltar desses fatos preditos pelo Senhor Jesus. O primeiro ponto, o poder de Jesus, a onisciência dele, em saber dos fatos antes mesmo que acontecessem, bem como a sua determinação em prosseguir mesmo sabendo que ele iria enfrentar nas mãos dos pecadores. Na verdade, ele veio para isto: sofrer, morrer e ser ressuscitado, para a glória de Deus Pai e para a redenção do homem. Segundo, seria aqueles que deveriam receber Jesus como Senhor e o grande sumo sacerdote entre o povo, na verdade, o rejeitaram. Vocês vão ver lá em João 1:11. E terceiro, gente, algo importante a salientar é que não devemos nos enganar com a aparência, pois a grande maioria dos líderes religiosos da época foram desmascarados por Jesus por exigirem do povo o que eles mesmos não praticavam. Isso está lá em Mateus 23, versos de 1 a 7 e depois lá no versos 27. Confiemos, sem hesitar, no grande sumo sacerdote e salvador de nossas almas, Jesus, nos entregando e servindo a Ele em todas as circunstâncias e rejeitando aqueles que se dizem sacerdote de Cristo, mas na verdade não passam de ministros do engano. Mateus 7, de 15 a 20. Resumindo, meus irmãos, isso que nós falamos, Jesus estava no templo o tempo todo com aquelas pessoas, pregando, curando, desfrutando da companhia daquelas pessoas. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer com ele, porque tinha gente conspirando contra ele. E ele iria pagar o preço da nossa dívida. Se formos ver hoje, tem muita gente também conspirando, contra você,
traindo você. E você não é, meus irmãos, menos que Jesus, porque ele te ama demais. Mas saiba que Jesus venceu tudo isto. Ele venceu a traição, a morte, e você também pode vencer. Pessoas vão te apunhalar pelas costas, com certeza, mas saiba que você é mais forte do que você pensa. Você tem um Deus poderoso sobre sua vida. Você tem um Deus que te guarda. E se acontecer essas coisas, você sabe lidar com elas. Você vai saber lidar com elas, porque através da palavra de Deus, você vai ter sabedoria para conduzir a sua fala, o seu pensamento, a sua conduta, como se portar e comportar e como amar essas pessoas também, que é o mais importante. Não significa, meus irmãos, andar com elas, mas saber amá-las. Nós também queremos fazer algumas reflexões de Mateus 26, lá no finalzinho, verso 14, no meio, verso 14 a 16, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse, que me queres dar? Eu vou-lo entregarei? E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para o entregar. Esta é a palavra de Deus. Nós vimos, meus irmãos, que as autoridades judaicas queriam encontrar uma forma de prender Jesus sem provocar distúrbios perturbadores. E com a chegada de Judas, a oportunidade ideal se apresentou. Né? Só pode haver 3 razões básicas para que Judas tenha traído Jesus. Todas as demais, se seguirem, são variantes dessas 3. Primeira razão, pode ter sido por avareza e ambição. Segundo Mateus e Marcos, Judas, né, fez a sua oferta espantosa justo depois da unção de Betânia. Quando João fez o seu relato, diz que Judas protestou contra a unção porque era ladrão e roubava o dinheiro da bolsa. Lá em João 12:6. Sendo assim, Judas fez uma das ofertas mais tremendas da história, a soma pelo qual comprometeu para atrair a Jesus era 30 moedas de prata. E se a avareza for causa da traição de Judas, este é o exemplo mais terrível da história das profundidades que pode alcançar o amor ao dinheiro. Né? E também, meus irmãos, pode ter sido devido ao ódio. Terceiro, devido ao ódio, né? O ódio obstinado, né? Baseado numa total desilusão. Os judeus sempre tiveram seus sonhos e poder de grandeza. Portanto, havia nacionalistas raivosos que estavam dispostos a fazer algo em matéria de assassinato e violência a fim de expulsar os romanos da Palestina. Estes nacionalistas recebiam o nome de sicários, os que levam uma adaga porque seguiam uma política deliberada de assassinato. Pode ser que Judas tinha sido um sicário, que tenha visto em Jesus como um líder enviado do céu, que, com seus poderes milagrosos, né, poderiam conduzir uma grande rebelião. Depois, pode ter visto que Jesus tomava um caminho muito distinto que conduzia à cruz. E a sua amarga desilusão e devoção de Judas pode ter se convertido primeiro em desengano, logo em ódio. Um ódio que levou a procurar a morte do homem a quem tinha esperado tanta coisa. Pode ser que Judas odiasse Jesus Cristo porque não era o Cristo que ele queria que fosse.
Sim, meus irmãos, não era. Terceiro possibilidade, né, pode ser que Judas jamais tinha desejado a morte de Jesus. Jamais. Pode ser que, como já vimos, né, Judas tenha visto em Jesus um líder divino, né? Pode ter pensado que Jesus se estava movendo com muita lentidão. Ele estava muito devagar. E que a única coisa que gostaria era mover a mão de Jesus, né? Pode ter traído a Jesus com a intenção de obrigá-lo a agir. De fato, este é o ponto de vista que se encaixa mais em todos os fatos. É isso que explica por que Judas recorreu ao suicídio quando o seu plano fracassou. Meus irmãos, qualquer que seja a interpretação que adotemos, a tragédia de Judas é que se recusou a aceitar Jesus tal como era e tratou de convertê-lo no que ele queria que fosse. Meus irmãos, não somos nós aqueles que podem mudar Jesus, mas sim Jesus quem deve nos mudar. Nunca podemos usar a Jesus para o nosso próprio bem ou para os nossos fins. Devemos nos submeter a Ele para que Ele nos use para os seus fins. A tragédia de Judas, meus irmãos, é a do homem que pensou que sabia mais que Deus. É isso que tinha para vocês. Né? Resumindo assim um pouco mais a história da traição de Jesus, falando um pouquinho da Páscoa, que é o período pascual, a história da Páscoa começou no Egito, onde o povo de Deus viveu por 5 séculos. Né? A primeira Páscoa ocorreu na noite em que o anjo da morte ceifou os primogênitos de todos os egípcios, inclusive os animais. Né? Deus pediu que sacrificasse um cordeiro de 1 ano, sem mácula, e utilizasse pão sem levedo, pois o levedo é sinal de falsidade. Nesta Páscoa, meus irmãos, Jesus escolheu 12, mas um de vocês vai me trair. Todos perguntaram: Jesus, sou eu? Até que Judas perguntou: sou eu, Senhor? E Jesus respondeu: tu dizes. Judas não foi determinado que iria matar ou trair Jesus. Como alguns pensam que se Judas não traísse Jesus, não haveria salvação. Mas o próprio Jesus já dizia que o Filho do Homem veio para ser morto segundo as Escrituras. Mas ai daquele que pelo meio do qual será traído. Melhor que não fosse nascido. Judas recebeu as 30 moedas de prata dos sacerdotes para trair o sangue imaculado. Ele consumou os seus intentos, mesmo naquela noite onde Jesus disse escolher os 12, mas um de vocês é diabo. E quando todos perguntaram, ele também perguntou: mestre, sou eu? E Jesus tornou a responder: tu dizes. Jesus, meus irmãos, era tão prudente que ele não queria condenar Judas, mas queria que Judas, ele mesmo, reconhecesse o seu pecado, as suas intenções e dissesse: sim, Senhor Jesus, sou eu, perdoa-me. E naquela altura Jesus teria perdoado, porque reconheceria o seu pecado. E esta é a nossa lição de hoje, meus irmãos. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos ter muito cuidado com as nossas comissões, das nossas comunidades cristãs, para que não aconteça como aconteceu com aquela turma de Jesus. Jesus era apenas 12. Né? E nós hoje, nas nossas igrejas, nós estamos cheios de gente. Não será que alguém proceda como Judas? E ele acaba também como Judas? Judas não provou nenhuma prata do que recebeu. Ele morreu
como vemos lá no capítulo 27 de Mateus, versos 25 e 26, né? Hoje mesmo, no nosso mundo, meus irmãos, o dinheiro tem provocado muitos prejuízos na fé, muitos problemas. Judas não causou problema só para Jesus, e sim causou problema para todos os discípulos e para si próprio também. Muitos na igreja também provocam muitos prejuízos e outros provocam menos prejuízo. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, entender essa história da Páscoa. Enquanto os primogênitos do Egito morriam, Israel havia paz. Quando nós estamos com Deus, nós temos a paz. O mal pode vir. O mal pode vir. Deus é com aqueles que os confiam. Nós, devido ao Covid, meus irmãos, estivemos confinados em nossas casas. Mas Deus é com aqueles que o confiam. O importante é tirar o medo. O importante é lançar fora o fardo da pandemia nos pés de Jesus. Porque ele veio para nos socorrer, não só nas áreas espirituais, mas Jesus também tem poder sobre as epidemias, sobre as doenças, e também tem poder sobre toda a natureza. Meus irmãos, convida ele nesta Páscoa, receba ele na sua casa, para que seja sua visita permanente. Escolha ele mesmo, que ele te socorrerá nas suas dificuldades, com certeza. Deus te abençoe, meus irmãos. É isso que nós tínhamos para vocês hoje.